Antes de orarmos, vamos ao Salmo 5. Este salmo nos ensina como entrar em uma nova manhã, antes que o barulho do mundo entre em nós. Todos os dias, muitas vozes esperam pela nossa atenção. A voz do trabalho, das responsabilidades que ficaram pendentes, do medo, das expectativas das outras pessoas e também dos nossos próprios pensamentos inquietos. Se não tivermos cuidado, a pressão começará a dirigir os nossos passos, antes que a verdade tenha a oportunidade de falar ao nosso coração. Mas Davi nos mostra outro caminho. Fale primeiro com Deus. Coloque o seu dia diante dele. Espere pela sua direção. E então, siga em frente. O Salmo 5:1-2 diz: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Considera a minha meditação. Atende à voz do meu clamor, meu Rei e meu Deus, pois a ti orarei. Davi leva a Deus tanto as suas palavras, quanto aquilo que está meditando em seu coração. Isso significa que ele entrega ao Senhor não apenas aquilo que consegue explicar, mas também aquele gemido interior que ainda não consegue colocar em palavras. Existem manhãs em que sabemos exatamente pelo que queremos orar, mas existem outras em que os nossos pensamentos estão confusos e o nosso coração carrega algo que as palavras não conseguem expressar. Ainda assim, Deus compreende tanto a oração que pronunciamos, quanto a dor silenciosa que existe por trás dela. Você não precisa de palavras perfeitas para ser ouvido por um Pai perfeito. Davi chama o Senhor de meu Rei e meu Deus. Isso é muito mais do que um título de respeito, é um ato de rendição. Chamar Deus de Rei significa reconhecer que Ele tem o direito de governar os nossos planos, os nossos desejos, os nossos relacionamentos e as nossas decisões. Por isso, oração não significa apenas apresentar uma lista de pedidos a Deus e pedir que Ele faça tudo acontecer conforme a nossa vontade. Orar é entrar na presença do Rei e perguntar: meu Rei, o que tu desejas de mim hoje? Muitas vezes queremos que Deus apoie um plano que já escolhemos. Pedimos que Ele abra uma porta, sem antes perguntar se aquela é realmente a porta que Ele quer que atravessemos. Pedimos que abençoe um relacionamento sem perguntar se esse relacionamento está nos aproximando da verdade. Pedimos que acelere uma oportunidade sem perguntar se o nosso caráter está preparado para carregá-la. Mas quando Deus é verdadeiramente o nosso Rei, permitimos que a sua sabedoria corrija os nossos desejos. Antes de perguntar, Senhor, tu podes abrir esta porta? Pergunte, Senhor, esta é a porta pela qual tu queres que eu entre? Antes de pedir que Ele remova todos os obstáculos, pergunte se algum desses obstáculos pode ser justamente a proteção de Deus sobre a sua vida. Uma oração rendida não diz apenas, dá-me aquilo que eu quero. Ela diz, Senhor, governa aquilo que eu quero. O Salmo 5:3 diz, de manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. De manhã apresentarei a ti a minha oração e ficarei esperando. Davi faz duas coisas importantes. Ele ora e depois espera. É como se colocasse a sua oferta diante de Deus e, em seguida, olhasse para Ele com expectativa. Davi não lança palavras apressadas ao céu e imediatamente sai correndo para tomar decisões. Ele cria espaço para perceber como Deus pode responder. Às vezes, pedimos direção a Deus, mas não deixamos espaço para sermos realmente guiados. Dizemos, Senhor, guia-me, e logo depois tomamos uma decisão impulsiva, antes que a paz, a sabedoria, as Escrituras ou um conselho piedoso tenham a oportunidade de falar. Esperar em Deus não significa ficar parado sem fazer nada. É uma rendição atenta.
Significa permanecer alerta para uma advertência, uma correção, um versículo que revela as motivações do nosso coração, um conselho de alguém espiritualmente maduro, ou até mesmo circunstâncias que revelam algo que antes não conseguíamos enxergar. A voz de Deus nunca contradiz a sua palavra. Nem toda emoção intensa é direção do Espírito Santo. Nem toda oportunidade empolgante é favor divino. Nem toda demora significa oposição espiritual. É por isso que precisamos caminhar juntos com as Escrituras, a oração, a sabedoria e a paciência. A voz de Deus não existe apenas para nos empolgar. Ela nos conduz à verdade, à santidade, ao amor, à humildade e à obediência. Será que Deus pode dizer não e ainda continuar sendo bom? Pode dizer ainda não e continuar sendo fiel? Pode fechar uma porta e mesmo assim continuar nos guiando? Sim, e talvez essa seja uma das maiores demonstrações de confiança que podemos oferecer a Deus. Continuar acreditando na sua bondade mesmo quando a resposta não é aquilo que esperávamos. A verdadeira rendição permite que Deus responda de maneiras que podem confrontar as nossas preferências. Se aceitamos a liderança de Deus, somente quando Ele concorda conosco, então não estamos seguindo um rei. Estamos apenas pedindo que Ele seja nosso servo. Ore com o coração aberto. Senhor, abre as portas certas, fecha as portas erradas e dá-me paz em ambas as situações. Às vezes, o favor de Deus abre uma porta. Outras vezes, o favor de Deus nos protege mantendo uma porta fechada. Uma porta fechada pode nos poupar de um relacionamento prejudicial, de um compromisso prematuro, de uma decisão financeira imprudente, ou de um caminho que aos poucos afasta o nosso coração de Deus. O Salmo 5:7 diz: Eu, porém, pela tua grande misericórdia entrarei na tua casa, e prostrado diante do teu santo templo, adorarei com temor. Davi não se aproxima de Deus porque acredita ter conquistado esse acesso por meio de um comportamento perfeito. Ele se aproxima por causa da abundante misericórdia de Deus. Esse é o coração da verdadeira oração da manhã. Nós não começamos o dia tentando impressionar Deus. Nós nos aproximamos como pessoas que precisam da sua graça. Nós nos curvamos em reverência, mas também nos aproximamos com confiança, porque Deus nos convidou a estar em sua presença. Davi busca mais do que uma resposta. Ele busca o próprio Deus. Existem momentos em que as circunstâncias continuam exatamente iguais. Ainda assim, a presença de Deus transforma a maneira como caminhamos através delas. Paz não significa que nada difícil acontecerá. Paz significa que, aconteça o que acontecer, Deus não nos abandonará. A maior bênção desta manhã não é ter uma agenda livre de problemas. É ter a presença daquele que permanecerá fiel em meio a cada problema. O Salmo 5:8 diz: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho. Essa é uma oração madura, porque Davi não pede apenas que Deus lide com aqueles que estão se levantando contra ele. Ele pede que Deus também conduza a sua própria reação. Quando somos criticados, incompreendidos ou tratados injustamente, o nosso maior perigo não está apenas naquilo que outras pessoas podem fazer, está também naquilo que a dor pode produzir dentro de nós. A ferida pode nos levar a falar de maneira imprudente. O medo pode nos empurrar para a manipulação. A raiva pode nos convencer a chamar vingança de justiça. Por isso Davi ora: guia-me na tua justiça. Em outras palavras, Senhor, enquanto tu lidas com aquilo que está acontecendo ao meu redor, governa também aquilo que está acontecendo dentro de mim. Guarda a minha boca, purifica as minhas motivações,
Dirige as minhas decisões. Não permitas que a injustiça de outra pessoa me afaste dos teus caminhos. Precisamos de mais do que proteção contra os nossos inimigos. Precisamos de proteção contra nos tornarmos semelhantes àquilo que nos feriu. Vitória não significa apenas escapar do ataque. Vitória significa atravessar aquilo com a fé, a integridade, a compaixão e a obediência ainda vivas dentro de nós. O Salmo 5:9 nos alerta que algumas vozes não são confiáveis. Por dentro carregam destruição, enquanto usam palavras agradáveis e lisonjeiras. Nem toda voz merece acesso à nossa vida interior. Algumas vozes manipulam por meio de elogios. Algumas alimentam o medo. Algumas despertam o orgulho. Outras incentivam a fazer concessões, chamando isso de oportunidade. Isso não significa que devemos desconfiar de todas as pessoas, mas significa que precisamos desenvolver discernimento. Pergunte a si mesmo: essa voz está me conduzindo para mais perto do caráter de Jesus? Ela está de acordo com as Escrituras? Ela produz humildade, verdade, amor e domínio próprio? Ou produz confusão, segredos, arrogância e medo? A voz mais alta não é necessariamente a voz mais sábia. A voz que mais elogia você não é necessariamente a voz mais segura. Antes que o mundo diga quem você deve ser, permita que Deus lembre você de quem realmente é. Antes que o medo tente prever o seu futuro, permita que as Escrituras estabeleçam os seus fundamentos. E antes que a pressão decida a direção da sua vida, permita que o Rei fale. Salmo 5:12 diz: Pois tu, Senhor, abençoas o justo, com o teu favor o cercas como um escudo. O favor de Deus não é uma permissão para nos sentirmos superiores aos outros. Não significa que seremos sempre escolhidos, admirados ou bem-sucedidos, nem que estaremos protegidos de toda decepção. O favor de Deus pode aparecer como sabedoria antes de uma decisão perigosa, como paz durante um período de incerteza, como força para continuar fazendo o que é certo, ou como a chegada da pessoa certa no momento certo. O favor nem sempre está sob os holofotes. Às vezes, ele é um escudo. Nesta manhã, fale com Deus antes de falar com o mundo. Chame-o de seu rei. Coloque diante dele a sua agenda, a sua família, o seu trabalho, as suas decisões e os seus medos. Depois, fique em silêncio o suficiente para ouvir. Confie no seu sim. Confie no seu não. Confie no peso da sua sabedoria. Permita que a voz dele seja mais alta do que a pressão, mais firme do que as suas emoções e mais autoritativa do que o medo. Não peça apenas por uma porta aberta, peça pela porta certa. Não busque apenas um dia fácil, busque a presença daquele que sustentará você em tudo que esse dia trouxer. Agora, respire lentamente. Coloque os seus planos diante do Rei. Silencie todas as outras vozes que competem pela sua atenção. Deus está ouvindo, Deus está perto e Deus está pronto para conduzir você. Vamos orar. Pai Celestial, venho diante de Ti no início deste dia e reconheço que Tu és o Rei da minha vida. Tu não és apenas um conselheiro cujos conselhos posso aceitar ou ignorar. Tu és o meu Senhor, o meu Deus e a autoridade suprema sobre tudo aquilo que diz respeito a mim. Eu não quero viver de forma independente e depois pedir que Tu abençoes decisões que eu já tomei. Eu entrego o trono, reina sobre os meus pensamentos, reina sobre os meus desejos, reina sobre a minha agenda, os meus relacionamentos, as minhas ambições e os meus planos. Se existe alguma coisa dentro de mim que se tornou resistente à Tua autoridade, amolece o meu coração agora. Se o orgulho me convenceu
de que eu sei mais do que tu, humilha-me com a tua sabedoria. A minha visão é limitada, mas a tua é completa. O meu entendimento alcança apenas o momento presente, mas tu vês o fim desde o princípio. Eu não preciso ser o meu próprio rei quando pertenço ao Rei dos Reis. Senhor, permite que a tua voz seja a primeira voz que eu busque hoje. Antes de ouvir as notícias, ler uma mensagem, abrir as redes sociais ou permitir que as expectativas de outra pessoa entrem na minha mente, atrai-me para a tua palavra. Antes que o medo me diga o que pode acontecer, lembra-me daquilo que tu já falaste. Antes que a vergonha diga quem eu sou, lembra-me de que a minha identidade está em Cristo. Antes que a pressão me ordene a correr, permite que a tua sabedoria me ensine quando devo avançar e quando devo permanecer em silêncio. O mundo pode ser barulhento, mas barulho não é autoridade. As minhas emoções podem ser intensas, mas intensidade nem sempre significa verdade. Faz com que a tua voz seja mais forte dentro de mim do que todas as vozes ao meu redor. O Salmo 5:1-2 diz: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Considera a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, meu Rei e meu Deus, pois a ti orarei. Pai, ouve as palavras que consigo falar e considera também os fardos que ainda não consigo explicar. Alguns sentimentos são claros, mas outros permanecem como nós, escondidos dentro do meu coração. Tu compreendes a oração que existe por trás do meu silêncio. Tu reconheces as lágrimas escondidas atrás da minha aparência de força. Tu conheces a preocupação que tentei esconder das outras pessoas e a pergunta que tive medo de fazer. Eu não preciso usar palavras perfeitas na tua presença. Não preciso parecer mais forte do que realmente sou. Venho com sinceridade porque sou completamente conhecido por ti, e ainda assim, sou amorosamente convidado a me aproximar. Ouve a minha oração falada, ouve a minha oração trêmula, ouve também a oração que é expressa apenas por meio de um suspiro. Quando eu não conseguir encontrar as palavras certas, permite que o Espírito Santo me ajude em minha fraqueza. Reúne cada pensamento fragmentado e coloca tudo debaixo da tua paz. Eu sou completamente conhecido por ti e ainda assim sou amorosamente convidado a me aproximar. Ensina-me a esperar depois de orar. O Salmo 5:3 diz: De manhã apresentarei a ti a minha oração e ficarei esperando. Davi orava e depois permanecia atento. Ele apresentava o seu pedido e então esperava para perceber a direção de Deus. Perdoa-me por pedir que tu me guies enquanto continuo correndo na frente. Perdoa-me por orar sobre uma decisão e logo depois escolher movido pelo medo, pela empolgação, pela solidão ou pela impaciência. Desacelera-me o suficiente para que eu consiga ouvir. Esperar não é vazio quando estou esperando contigo. O silêncio não é desperdício quando o meu coração está aprendendo a prestar atenção. Durante essa pausa, tu podes revelar uma motivação, trazer uma passagem das Escrituras à minha memória, enviar um conselho sábio ou mostrar um alerta que eu teria perdido por causa da minha pressa. Ensina-me a não interpretar toda demora como resistência. Às vezes, a própria espera faz parte da tua direção. Às vezes, tu não estás deixando de me dar uma resposta. Estás me preparando para recebê-la. Senhor, abre diante de mim as portas certas. Se uma oportunidade estiver de acordo com a tua vontade, alinhada com a tua palavra, e servir ao propósito que tu estás formando em mim, traz clareza e concede a sabedoria, a coragem, os recursos e os relacionamentos necessários. Quando chegar o momento certo,
Ajuda-me a reconhecer essa porta e atravessá-la sem medo. Não permitas que a insegurança me mantenha do lado de fora daquilo que tu abriste. Não permitas que as decepções do passado me façam ter medo de obedecer no presente. Quando tu abrires uma porta, dá-me humildade. Quando tu proveres, dá-me gratidão. Quando tu me elevares, aprofunda o meu caráter, para que a influência não corrompa o meu coração. Eu não quero uma oportunidade que aumente a minha plataforma, enquanto diminui a minha devoção. Não quero um sucesso que me dê mais coisas, mas menos tempo na tua presença. Abre somente aquilo que eu possa entrar carregando um caráter semelhante ao de Cristo, e continua me transformando depois que eu entrar. Pai, fecha as portas erradas, até mesmo aquelas que eu desejo desesperadamente que se abram. Se um relacionamento estiver lentamente me afastando da verdade, interrompe-o. Se uma oportunidade exigir que eu faça concessões, revela o seu verdadeiro custo. Se um compromisso for prematuro, segura os meus passos. Se aquilo que parece ser favor for, na verdade, uma distração, mostra-me antes que eu me apegue. Que a tua proteção seja mais forte do que a minha insistência. Uma porta fechada pode doer, mas a dor nem sempre significa que algo está errado. Um não de Deus pode ser um muro de misericórdia. Uma demora pode ser um escudo. Um redirecionamento pode me livrar de anos de sofrimento desnecessário. Às vezes, o favor abre uma porta. Outras vezes, o favor me protege, mantendo essa porta fechada. Dá-me fé para os dois. Quando eu estiver diante de uma porta fechada, não permitas que eu questione o meu valor. Ser rejeitado por uma oportunidade não significa ser rejeitado pelo meu Pai. Se tu fechares alguma coisa, permanece perto de mim em meio à decepção. Ajuda-me a sofrer com sinceridade, sem me tornar amargo. Volta o meu rosto para longe da porta e novamente para o pastor. Aquilo que tu recusas me dar não pode cancelar aquilo que já me deste em Cristo. Ensina-me a não lutar contra o teu não. Confesso que muitas vezes celebro o teu sim, tolero a tua espera e resisto ao teu não. Mas se tu és realmente o meu rei, a tua autoridade também precisa incluir a resposta que eu não escolheria. Eu ainda consigo chamar-te de bom quando tu recusas aquilo que peço? Ainda consigo te adorar quando o teu plano interrompe o meu? Posso confiar que a mão que fecha a porta é a mesma mão que foi ferida por mim? Talvez eu não compreenda a tua resposta, mas confio no teu caráter. Eu não preciso compreender para obedecer. Eu escolho obedecer mesmo quando não entendo. O teu não é crueldade. Saber que tu não significa abandono. O teu sim não prova que eu sou melhor do que ninguém. Cada resposta está dentro da tua sabedoria, e a tua sabedoria está envolvida em amor perfeito. Guia-me pelo caminho da justiça. O Salmo 5:8 diz: Guia-me, Senhor, na tua justiça. Endireita diante de mim o teu caminho. Não me conduzas apenas para aquilo que é confortável. Conduze-me para aquilo que é certo. Quando ser honesto tiver um custo, faze-me escolher a honestidade. Quando perdoar for difícil, torna-me obediente. Quando a multidão celebrar a concessão e o comprometimento com o erro, mantenha os meus pés no caminho estreito. Quando a escolha mais fácil ameaçar a minha integridade, dá-me coragem para escolher aquilo que é certo, mesmo que seja mais difícil. Guia as minhas palavras quando eu me sentir incompreendido. Guia as minhas emoções quando eu me sentir atacado. Guia a minha reação quando a raiva surgir. Guia as minhas motivações quando o orgulho desejar reconhecimento. Eu não preciso apenas que tu me protejas daquilo que outras pessoas podem fazer. Preciso que tu me protejas de reagir de maneiras que desonrem o teu nome. Não permitas
que o erro de outra pessoa se torne uma desculpa para que eu também erre. Que o caráter de Jesus continue sendo visível em mim, mesmo quando estiver sob pressão. Protege a minha mente das vozes enganosas. Nem todo pensamento merece a minha concordância. Nem toda opinião merece influência sobre mim. Nem toda palavra de elogio vem de um coração sincero. Mostra-me a diferença entre a tua verdade e o meu medo, entre a convicção santa e a condenação destrutiva, entre um desejo verdadeiro e um ego ferido, entre um conselho sábio e uma pressão manipuladora. O medo diz: haja agora ou tudo vai desmoronar. A tua sabedoria diz: aquieta-te e sabe que eu sou Deus. O orgulho diz: prove o seu valor. A tua graça diz: o seu valor já está seguro em Cristo. A condenação diz: você não tem esperança. Mas o Espírito Santo diz: volte para mim. Existe misericórdia e existe um caminho melhor. Ensina-me a reconhecer o fruto de cada voz. Se uma voz produz arrogância, segredos, confusão, ódio ou concessão àquilo que é errado, dá-me coragem para rejeitá-la. Se a tua voz me corrige, dá-me humildade para recebê-la. A tua correção pode doer, mas não envenena. Ela revela aquilo que está causando dano para que a cura possa começar. Tu me convences de maneira específica e me conduzes ao arrependimento. A condenação ataca a minha identidade e me empurra para o desespero. Ensina-me a reconhecer a diferença. Pai, dá-me uma paz que alcance lugares mais profundos do que as minhas circunstâncias. Eu não peço um dia em que nada inesperado aconteça. Peço um coração que saiba onde descansar quando o inesperado acontecer. Que a tua presença se torne o lugar silencioso dentro da minha alma. Quando as conversas ficarem tensas, mantém-me consciente de que tu estás perto. Quando os planos mudarem, firma os meus pés. Quando chegar uma notícia que eu não queria receber, guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. A paz não é a ausência de todos os problemas. É a presença da tua autoridade dentro dos problemas. Talvez tu não acalmes imediatamente todas as tempestades, mas podes impedir que a tempestade entre na sala do trono do meu coração. Fala como Jesus falou sobre o mar: aquieta-te, silencia-te. Acalma o vento do medo. Silencia as ondas das catástrofes que a minha mente imagina. Lembra-me de que o Salvador ainda está no barco. Cerca-me com o teu favor segundo a tua vontade. O Salmo 5,12 diz: pois tu, Senhor, abençoas o justo, com o teu favor o cercas como um escudo. Que o teu favor seja um escudo, não um troféu para alimentar o meu ego. Coloca as pessoas certas, as oportunidades certas e a ajuda necessária no momento certo. Dá-me favor nas conversas em que o entendimento for necessário. Dá-me sabedoria nos lugares em que uma decisão descuidada poderia causar danos. Que o teu favor me proteja daquilo que parece atraente, mas que poderia me afastar do teu propósito. Se o teu favor abrir uma porta, eu te agradecerei. Se o teu favor fechar uma porta, eu confiarei em ti. Se o teu favor me der visibilidade, mantém-me humilde. Se o teu favor me mantiver escondido por uma estação, torna-me fiel nesse lugar. Eu não busco o teu favor para me sentir superior aos outros. Busco a tua graça para cumprir aquilo que tu colocaste em minhas mãos e para me tornar uma bênção na vida de outras pessoas. Que cada presente recebido aponte de volta para aquele que o concedeu. Protege-me das decisões precipitadas. Quando as emoções estiverem fortes, cria uma pausa santa entre aquilo que sinto e aquilo que faço. Quando eu estiver com raiva, guarda minha boca para que eu não diga palavras
que depois não possam ser retiradas. Quando eu estiver empolgado, impede-me de fazer promessas sem considerar o preço. Quando eu estiver com medo, não permitas que eu escolha uma segurança aparente em vez da obediência. Quando eu estiver sozinho, protege-me de me apegar a algo que não é saudável apenas para fugir do silêncio. Faz-me parar, examina-me e guia-me. Esses são os 3 movimentos de que preciso hoje. Antes de responder, permite que eu respire. Antes de assumir um compromisso, permite que eu ore. Antes de assinar, falar, comprar, partir ou concordar, permite que a sabedoria examine o caminho. Um momento de paciência pode me proteger de anos de arrependimento. Que o domínio próprio seja como um muro ao redor do meu futuro. Guia-me nos meus relacionamentos. Mostra-me quem deve caminhar perto de mim, quem deve ser amado a uma distância saudável e onde ainda pode existir possibilidade de reconciliação. Dá-me amigos que amem a verdade mais do que a bajulação, pessoas que orem comigo, que me corrijam com gentileza e que celebrem a obediência em vez da concessão ao erro. Ajuda-me a reconhecer relacionamentos construídos sobre respeito mútuo, honestidade, responsabilidade e crescimento espiritual. Quando um relacionamento produzir repetidamente manipulação, medo, segredos ou destruição, dá-me sabedoria para estabelecer limites. Amar alguém não significa permitir que essa pessoa tenha acesso ilimitado para me ferir, mas que os meus limites não se transformem em muros de vingança. Torna-me misericordioso sem me tornar ingênuo, sábio sem me tornar desconfiado e amoroso sem perder a prudência que tu me concedes. Mostra-me também a minha própria responsabilidade. Não permitas que eu chame todos os outros de difíceis, enquanto me recuso a examinar a minha própria atitude. Se eu precisar pedir perdão, dá-me humildade. Se eu precisar ouvir, aquieta-me. Se eu precisar perdoar, fortalece-me. Se eu precisar partir, guia-me sem permitir que o ódio domine o meu coração. Que cada relacionamento esteja debaixo do senhorio de Jesus. Ajuda-me a reconhecer a tua presença durante todo o dia. Eu não quero encontrar-te apenas durante a oração da manhã e depois passar o restante das horas vivendo como se estivesse sozinho. Lembra-me de ti enquanto trabalho, viajo, preparo uma refeição, cuido da minha família e converso com outras pessoas. Transforma os momentos comuns em lembretes santos. Que um raio de luz da manhã me lembre da tua fidelidade. Que uma pausa entre 2 tarefas se torne uma oportunidade para sussurrar: guia-me, Senhor. Que cada ato de serviço se transforme em adoração. Quando a pressão aumentar, traz-me de volta a tua presença. Quando o sucesso chegar, traz-me de volta a gratidão. Quando a decepção aparecer, traz-me de volta a confiança. Sê a primeira voz que eu ouço e a voz fiel que continuo ouvindo durante todo o dia. A tua presença não está limitada a um quarto, a um prédio de igreja ou a um horário específico de oração. O teu Espírito habita naqueles que pertencem a Cristo. Torna-me atento a essa santa proximidade. Agora, Pai, eu entrego todo este dia a Ti. Entrego aquilo que conheço e também aquilo que ainda não consigo enxergar. Entrego a reunião que espero ter e a interrupção que não espero. Entrego o meu trabalho, a minha família, a minha saúde, as minhas finanças, as minhas conversas, as tentações e as decisões. Vai à minha frente em cada lugar onde os meus pés entrarem. Que o teu plano seja maior do que o meu. Que a tua sabedoria prevaleça sobre os meus impulsos. Que a tua palavra corrija os meus sentimentos. Que a tua paz guarde o meu coração. Seja humilde o suficiente para ser guiado. Humilde o suficiente para ser corrigido.
corajoso o suficiente para obedecer e paciente o suficiente para esperar. Hoje eu declaro: Deus é o meu Rei, a sua voz é a minha bússola, a sua palavra é o meu fundamento, a sua presença é a minha paz, o seu favor é o meu escudo. Eu confio no seu sim, eu confio no seu não, eu confio no seu tempo. Não vou correr na frente, não vou me entregar ao medo. Eu vou ouvir, observar e seguir. Fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. Guia, Senhor, o teu filho está disposto a seguir. Reina, Senhor, este dia e esta vida pertencem completamente a ti. Em nome santo, amoroso e soberano de Jesus Cristo eu oro. Amém. Agora, vamos oferecer estas palavras a Deus juntos. Repita comigo: Deus é o meu Rei e o meu Deus. A sua voz será a primeira voz que buscarei hoje. Não vou depender apenas do meu próprio entendimento. Colocarei cada plano diante do Senhor. Vou orar, observar e esperar. Deus abrirá as portas certas e me protegerá das portas erradas. Eu confio no seu sim, no seu não e no seu tempo. A sua presença é maior do que as minhas circunstâncias. A sua paz guardará o meu coração e a sua palavra guiará as minhas decisões. Não serei controlado pelo medo, pela pressão ou pela impaciência. O favor de Deus me cerca segundo a sua perfeita sabedoria. Hoje caminharei em justiça e rendição. O Senhor me conduzirá, em nome de Jesus. Amém. Se esta também é a sua oração, escreva nos comentários: Senhor, permite que eu ouça a tua voz. Pense em uma decisão ou em uma porta que você ainda não sabe se deve atravessar ou deixar para trás, e coloque-a diante de Deus. Você não precisa ter todas as respostas antes de começar o dia. Você precisa da voz daquele que já enxerga o dia inteiro. Que Deus vá à sua frente, esclareça o caminho certo, feche aquilo que não é para você, abra aquilo que está de acordo com a sua vontade, e lhe dê uma paz profunda o suficiente para esperar pela sua voz. Onde um relacionamento produz repetidamente manipulação, medo, segredos ou destruição, dá-me sabedoria para estabelecer limites. Amar alguém não significa permitir que essa pessoa tenha acesso ilimitado para me ferir, mas não permitas que os meus limites se transformem em muros de vingança. Torna-me misericordioso sem ser ingênuo, sábio sem ser desconfiado e amoroso sem perder a prudência que tu me concedes. Mostra-me também a minha própria responsabilidade. Não permitas que eu considere todas as outras pessoas difíceis enquanto me recuso a examinar a minha própria atitude. Se eu precisar pedir perdão, dá-me humildade. Se eu precisar ouvir, aquieta-me. Se eu precisar perdoar, fortalece-me. Se eu precisar seguir em frente, guia-me, sem permitir que o ódio domine o meu coração. Que todos os meus relacionamentos estejam debaixo do senhorio de Jesus. Ajuda-me a reconhecer a tua presença durante todo o dia. Eu não quero encontrar-te apenas durante a oração da manhã e depois passar o restante das horas vivendo como se estivesse sozinho. Lembra-me de ti enquanto trabalho, viajo, preparo uma refeição, cuido da minha família e converso com outras pessoas. Transforma os momentos comuns em lembretes santos. Que um raio de luz da manhã me lembre da tua fidelidade. Que uma pausa entre duas tarefas se torne uma oportunidade para sussurrar: guia-me, Senhor. Que cada ato de serviço se transforme em adoração. Quando a pressão aumentar, traz-me de volta à tua presença. Quando o sucesso chegar, traz-me de volta a gratidão. Quando a decepção aparecer, traz-me de volta a confiança. Sê a primeira voz que eu ouço
e a voz fiel que continuo ouvindo durante todo o dia. A tua presença não está limitada a um quarto, a um prédio de igreja ou a um horário específico de oração. O teu Espírito habita naqueles que pertencem a Cristo. Torna-me atento a essa santa proximidade. Agora, Pai, eu entrego todo este dia a Ti. Entrego aquilo que conheço e também aquilo que ainda não consigo enxergar. Entrego a reunião que espero ter e a interrupção que não espero. Entrego o meu trabalho, a minha família, a minha saúde, as minhas finanças, as minhas conversas, as tentações e as decisões. Vai à minha frente em cada lugar onde os meus pés entrarem. Que o teu plano seja maior do que o meu. Que a tua sabedoria prevaleça sobre os meus impulsos. Que a tua palavra corrija os meus sentimentos. Que a tua paz guarde o meu coração. Seja humilde o suficiente para ser guiado, humilde o suficiente para ser corrigido, corajoso o suficiente para obedecer e paciente o suficiente para esperar. Hoje eu declaro: Deus é o meu Rei, a sua voz é a minha bússola, a sua palavra é o meu fundamento, a sua presença é a minha paz, o seu favor é o meu escudo. Eu confio no seu sim, eu confio no seu não, eu confio no seu tempo. Não vou correr na frente, não vou me entregar ao medo, vou ouvir, observar e seguir. Fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. Guia, Senhor, o teu filho está disposto a seguir. Reina, Senhor, este dia e esta vida pertencem completamente a ti. Em nome santo, amoroso e soberano de Jesus Cristo eu oro. Amém. Agora, vamos oferecer estas palavras a Deus juntos. Repita comigo: Deus é o meu Rei e o meu Deus. A sua voz será a primeira voz que buscarei hoje. Não vou depender apenas do meu próprio entendimento. Colocarei cada plano diante do Senhor. Vou orar, observar e esperar. Deus abrirá as portas certas e me protegerá das portas erradas. Eu confio no seu sim, no seu não e no seu tempo. A sua presença é maior do que as minhas circunstâncias. A sua paz guardará o meu coração e a sua palavra guiará as minhas decisões. Não serei controlado pelo medo, pela pressão ou pela impaciência. O favor de Deus me cerca segundo a sua perfeita sabedoria. Hoje caminharei em justiça e rendição. O Senhor me conduzirá, em nome de Jesus. Amém. Se esta também é a sua oração, escreva nos comentários: Senhor, permite que eu ouça a tua voz. Pense em uma decisão ou em uma porta que você ainda não sabe se deve atravessar ou deixar para trás, e coloque-a diante de Deus. Você não precisa ter todas as respostas antes de começar o dia. Você precisa da voz daquele que já enxerga o dia inteiro. Que Deus vá à sua frente, esclareça o caminho certo, feche aquilo que não é para você, abra aquilo que está de acordo com a sua vontade e lhe dê uma paz profunda o suficiente para esperar pela sua voz.